Com certeza, algumas das perguntas que eu vou responder hoje vai te ajudar. Porque, repare, tem perguntas sobre se o fluxo pode ficar intenso depois que para de usar o anticoncepcional, qual o problema do uso contínuo de anticoncepcional, se existe algum medicamento para descer a menstruação mais rápido, o que acontece por causa da falta de libido depois que começa a usar o anticoncepcional, 15 dias de atraso depois da menstruação, depois de parar o anticoncepcional, um fluxo menstrual pequeno, com duração curta, é normal? Então vejo tanto de perguntas interessantes que vocês me mandaram e que eu tenho certeza que vão ajudar muitas aqui a iniciar essa vida aí livre do anticoncepcional. Quem nunca esteve aqui, boa noite. Cada vez mais eu trago informações para ajudar essas mulheres que querem ter uma vida livre, né, do anticoncepcional, segura e sem engravidar. Esse é o meu propósito aqui nesse canal, nesse perfil do Instagram, né, nessa página do Facebook aqui também. Meninas, eu vou começar lendo a pergunta da Thaís. Um fluxo menstrual pouco e com duração de 3 dias é normal? Teoricamente, se a gente for ver nos estudos científicos, você pode ter um fluxo menstrual de até 80 ml, 80 mililitros, ao longo de toda a menstruação, dos dias em que você estiver menstruada. De 20 até 80 mililitros. E se a gente for ver no sentido de duração da menstruação, ela pode ser de 2 a 10 dias. Dentro disso aí é normal. Aí é meio abstrato a gente ficar pensando o que é 80 ml, o que são 80 ml, o que são 20 ml, o que é isso? Aí eu fiz um negocinho para vocês aqui, para mostrar para vocês o que seria essa quantidade de menstruação de uma forma bem didática. Eu fiz aqui uma misturinha enfim, eu vou deixar vocês na curiosidade, mas eu fiz aqui para que a gente consiga visualizar o que seria normal, considerado normal. Isso aqui são 20 ml, isso aqui são 80 ml. O menorzinho 20 ml, o maior 80 ml. Então uma mulher, um fluxo menstrual ali normal, ela pode menstruar desde 20 a 80 ml. Vamos ver o que é isso num absorvente normal. Eu trouxe um absorvente normal e trouxe um noturno. Em teoria, mulheres que têm o fluxo intenso, elas têm um fluxo menstrual que ultrapassa 80 ml. Isso significa que num dia essa mulher precisa usar 10 ou mais absorventes noturnos. Isso é fluxo intenso. Isso não é normal. Muitas vezes as meninas param de usar o anticoncepcional e começam a menstruar normalmente, mas em comparação com aquele sangramento de privação que vocês tinham quando usavam o anticoncepcional, o fluxo menstrual verdadeiro ele é um pouquinho maior. E aí você fica assim, meu Deus, eu tô com um fluxo intenso. Meu Deus, tá muito alto esse fluxo. E não é um fluxo intenso. Então vamos lá. A rigor, um fluxo intenso é aquele que ultrapassa 80 mililitros, maior do que isso aqui. E você precisa usar 10 ou mais absorventes noturnos por dia. Isso é fluxo intenso. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma seringuinha, vou revelar para vocês o que é essa coisa aqui tão cheirosa. É gelatina de morango, tá? Gelatina de morango, para ilustrar aqui o nosso fluxo menstrual. Tá aqui nosso absorvente com abas, né? Olha a preparação, viu, meninas? Estou aqui, ó. Vamos colocar o nosso fluxo aqui menstrual no absorvente. Olha só, como é gelatina, não sei se vai ser muito bem absorvida. Até que tá sendo bem absorvida, que legal. Isso aqui, ó, 5 ml, ó, tem aqui nesse absorvente. Quer dizer, realmente, se você for pensar nas vezes que você troca aí o absorvente por dia, a cada absorvente ali deve ter 2, 3 ml, coisa assim, porque ainda sobrou aqui, ó. Sobraram 15 ml aqui. Então, para vocês terem uma ideia, a gente às vezes acha que é muita coisa, mas ó, aqui tá até pesando, viu? Tá pesado aqui. Tem somente 5 ml aqui de gelatina. Não se assustem quando virem o absorvente todo cheio. Esse é um absorvente normal, não é o noturno. Ó, o noturno aqui é bem maior, certo? Então, se você, que tá me perguntando aqui, um fluxo menstrual pouco, com duração de 3 dias, é normal? É normal, é normal. Nossa menstruação, o fluxo, ele tende a ser pequenininho, ele vai aumentando ali e você vai perceber que ele aumenta com o passar dos dias da menstruação e depois ele diminui de novo. Às vezes vem só uma borrinha, um sanguezinho marronzinho no primeiro dia, no segundo, aí no terceiro vem aquele fluxo maior, no quarto, lá pro quinto, sexto dia vai desaparecendo. Quiçá você nem menstrua por 6, 7 dias. Tem muitas mulheres que menstruam por 4 dias, 3 dias, como você, tá, Thaís? Então fique tranquila. Um fluxo menstrual que dure
3 dias, absolutamente normal. O que eu vou fazer aqui? Já que eu trouxe o absorvente noturno, vamos então fazer a experiência aqui de um fluxo bem intenso. E como é gelatina isso aqui, não está sendo absorvida pelo absorvente. Então, quer dizer, o absorvente já está bem pesado. Eu coloquei aqui em torno de 20 ml, é muita coisa. Podem ver, gente, é feio, né? Feio assim para quem tem ainda um estigma em torno disso, mas é gelatina isso aqui, tá? Gelatina de morango. Em torno aqui, veja que já tá tudo vermelhinho, porque foi absorvido o líquido aqui. E aqui no centro a gelatina que não foi absorvida, né? Isso aqui é um absorvente noturno, todo preenchido aqui pela gelatina. 20 ml, isso aqui a mulher já trocou faz tempo, com certeza. Ela não fica com o absorvente cheio desse jeito, incomoda demais. Mas quer dizer, se você tá no seu fluxo menstrual, o fluxo está até ligeiramente, aparentemente intenso. Mas veja, se você não precisar usar mais de 10 absorventes noturnos no dia, você ainda assim é considerada com o fluxo normal. Mas já vou tranquilizar vocês. É muito difícil que você, já agora adulta, você em torno ali dos seus 24 a 38 anos, na sua idade reprodutiva, com o seu sistema ali reprodutivo, né, cérebro, o eixo cérebro, útero, ovários, tudo funcionando direitinho, é muito pouco provável que você necessite usar muitos absorventes noturnos no dia. Isso é mais comum no início da menarca, quando a menina menstrua pela primeira vez, porque fica tudo muito irregular, e já próximo da menopausa. Mulheres próximas da menopausa, como elas têm um desequilíbrio hormonal, os últimos ciclos da vida dessa mulher na menopausa, eles são muito intensos, é muito sangramento e tudo mais. Ou seja, a mulher no início da idade reprodutiva, menarca, primeira menstruação, e a mulher no final da vida reprodutiva, menopausa, aí sim é mais provável que ela tenha um fluxo intenso, um fluxo menstrual mais volumoso. Já ela, na faixa etária ali da idade reprodutiva, né, aquela jovem adulta, mulher adulta até os seus 38, 30, antes da perimenopausa, ali até os 45 anos, ela tende a ter um fluxo ameno, que a gente chama de fluxo moderado, tá certo? Que é aquele fluxo que fica entre 20 e 80 ml. Então, Thaís, tranquilizando você, esse seu fluxo menstrual de 3 dias, absolutamente normal. É o que dizem os artigos científicos mais atuais. Feita aí essa ilustração de um fluxo menstrual normal e intenso, e é aquela coisa, tá aqui quem tá aqui para aprender, e existem várias formas de aprender, eu tenho certeza que muitas de vocês agora nunca mais vão esquecer do que é um fluxo intenso, que não é. Próxima pergunta foi da Ingrid. A Ingrid fala assim: o que fazer se eu parar de usar o anticoncepcional e voltar a ter o fluxo intenso? Devo esperar quanto tempo para regularizar isso? Existe um prazo para o corpo já ir se acostumando antes de parar o anticoncepcional? É bom começar a praticar exercícios? Vamos lá, vou responder uma de cada vez. Pegando já o gancho dessa questão do fluxo intenso, né? Essa pergunta da Ingrid me faz crer que a Ingrid é daquelas mulheres que começaram a usar o anticoncepcional porque tinham fluxo intenso na adolescência. Isso é absolutamente normal e corriqueiro que se faça, né? Os ginecologistas vão lá, você vai lá, doutor, olha, eu tô sangrando muito. E não é só o sangramento intenso, essa menina está desenvolvendo anemia, então realmente é algo preocupante. Não é só porque, estou usando X absorventes por dia. Não, isso eu estou ilustrando, mas vamos pensar agora em fisiopatologia. Fisiologicamente não é bom que você tenha um sangramento muito intenso. Por quê? Porque você pode levar uma anemia. E todas aí as consequências da anemia. Então, essa jovem menina, essa jovem mulher, após a primeira menstruação, ela então, infelizmente, ela entra no mundo do anticoncepcional, porque, né, a princípio é a única forma que tem realmente de você prevenir essa perda de sangue. Ou seja, porque você está tendo essa perda na menstruação. Logo, como bloquear essa sua perda sanguínea? Usando anticoncepcional, porque o anticoncepcional bloqueia a menstruação verdadeira. Reforçando o que eu falei aqui há pouco tempo. Esse sangramento que vocês têm com a pílula é um sangramento de privação hormonal, não é sangramento verdadeiro, não é sangramento menstrual. Então, Ingrid, vamos lá. Primeira coisa para já tranquilizar você. Vários artigos, isso aí eu vou citar até um que está até aberto aqui, que fala de irregularidades menstruais, do Foster,
2018, falando sobre irregularidades do ciclo menstrual. Toda menina que menstrua pela primeira vez, que a gente chama isso de menarca, ela tem uma tendência a ter um fluxo intenso ou um ciclo menstrual irregular. Ou seja, aquele ciclo que acontece, ela vem menstruar um mês, depois 3 meses não menstrua, depois menstrua de novo, aí fica 5, 6 meses sem menstruar, depois menstrua de novo e assim vai nessa irregularidade do ciclo, ou ela tem esse fluxo menstrual intenso. Isso acontece por um subdesenvolvimento do eixo hipotálamo, hipófise, útero, ovários, né? Que a gente chama hipófise gônadas. Deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês. Dentro do nosso cérebro a gente tem a hipófise, que é a glândula central de todos os nossos sistemas do nosso corpo. Todos os nossos hormônios todos os hormônios que vocês imaginarem aí, da tireoide, hormônio do crescimento, hormônio que faz induzir a produção de leite, hormônio da suprarrenal. Todos os hormônios são regulados inicialmente por uma central reguladora que é a nossa glândula hipófise, lá no nosso cérebro. E não é diferente com os nossos ovários, mesma coisa. Então a nossa hipófise manda sinais químicos, hormônios, para o nosso sistema reprodutor. Temos aqui o nosso útero, de cada lado os nossos ovários. Os nossos ovários são responsáveis por produzir 2 hormônios importantes do ciclo menstrual, que são o estrógeno e a progesterona. O estrógeno, basicamente, ele marca ali, ele deixa uma marca registrada na fase inicial do ciclo menstrual, que combina com a fase fértil, e a progesterona, ela marca ali a segunda fase do nosso ciclo, a fase não fértil, a fase pós-ovulatória, a fase lútea. Não vem ao caso esses nomes para vocês agora, não importa o nome dos hormônios, não importa a fase lútea, a fase fértil, o que importa é o seguinte, viu, Ingrid? Ingrid e todas vocês que estão com medo do fluxo ficar irregular. Esse eixo hormonal hipófise ovários aqui, ele é imaturo até por volta dos nossos 19 anos de idade. Estudos científicos mostram que mulheres, meninas, até os 19 anos, elas estão amadurecendo esse eixo aqui entre hipófise e sistema reprodutor feminino. Depois dos 19 anos, pode ficar sossegada que a chance disso aqui já ter se normalizado, dos hormônios já terem se equilibrado, são na ordem de 90% de chance. Estudos mostram que 90% das meninas após os 19 anos já está com o eixo hipófise, ovários desenvolvidos. Se esse eixo hormonal está desenvolvido, essa menina tende a ter ciclos menstruais regulares e fluxo menstrual normal, ou seja, um fluxo menstrual onde esse sangue, né, ele não ultrapassa 80 mililitros ao longo de toda a menstruação. Então, fique tranquila e todas vocês aí que começaram a usar o anticoncepcional porque tinham fluxo intenso na adolescência, isso provavelmente não vai acontecer. Não é provavelmente não, eu tô falando 90%, né? É o que os estudos mostram. Inclusive, hoje mesmo eu tava conversando com uma aluna minha, da Arlise, ela é do Sul, do Rio Grande do Sul, e eu tava conversando com ela, que eu sempre fico em contato com as minhas alunas, sobretudo aquelas que já passaram por mim já tem um tempinho, e ela passou por mim já tem 7 meses, e eu tava conversando com ela, porque eu gosto de saber, porque a Darlise, essa minha aluna, ela usou anticoncepcional por 20 anos, porque ela estava usando, inclusive, desde os 12, porque tinha fluxo intenso. E ela morria de medo de parar o anticoncepcional e o fluxo continua intenso. Resultado, ela parou de usar o anticoncepcional, está agora há 7 meses sem anticoncepcional, sem engravidar. E eu perguntei, você pensa em usar anticoncepcional ainda, Darlise? Ela foi categórica, não, de jeito nenhum, não. Ainda mais que o fluxo dela tá normalzinho, ela até pedala, ela é dessas que faz pedalada em estradas, ela sempre posta a foto dela no grupo das alunas e quer dizer, ela é só um exemplo porque eu falei com ela hoje e eu me lembrei dela, mas assim, não tenho uma aluna nessa idade que eu falei pra vocês, de 24 a 40 anos, não tenho nenhuma aluna que parou de usar o anticoncepcional e o fluxo continuou intenso. Não existe, tá certo? E se isso acontecer com você, não é normal. Não é normal, tem que procurar a causa desse sangramento intenso aí, tá certo? A Bia fala assim, tenho 26 anos e estou 8 meses usando anticoncepcional contínuo. Não menstruar faz mal? Só pra vocês terem uma ideia, né? A gente fala em menstruação, aí a gente faz um link da menstruação com gravidez, até fala de hormônios, né? Falei rapidamente aqui de hormônios nesse meu desenho aqui explicando o eixo hormonal, mas muita gente não tem ideia da importância
na verdade, do que é que a menstruação reflete na vida da mulher. Uma mulher que naturalmente ela deveria menstruar, e ela menstrua, vamos dizer, a mulher que não usa anticoncepcional, quando vem a menstruação está indicando que tudo isso aqui que eu expliquei para vocês, as glândulas do cérebro, junto com os ovários, todos esses hormônios estão funcionando do jeito que tem que funcionar. E quando eu falo em hormônio funcionando do jeito que tem que funcionar, vejam, hormônio feminino não serve somente para fazer a gente menstruar. A nossa menstruação é apenas um simbolismo, é um reflexo dos nossos hormônios funcionando bem. E hormônio feminino, influências, né? Lugares onde ele interfere. Vamos lá, ó. Cabelo, saúde da pele, sistema gastrointestinal, sistema de cognição, raciocínio, memória, funções cerebrais, emoções, saúde dos músculos e dos ossos. Sabendo disso, eu não preciso nem responder a pergunta da Bia, que falou assim: eu uso anticoncepcional há 8 meses, ainda bem que só são 8 meses, né? Porque tem aqui 8 anos, 18 anos, 20 anos, 28 anos. Mas vamos lá, ela usa só há 8 meses, contínuo, e quer saber se faz mal. Quando você usa anticoncepcional, você bloqueia a produção dos seus hormônios naturais. Sabe por quê? Meninas, quando a gente usa anticoncepcional, o anticoncepcional vem aqui na hipófise, fala assim: ei, para de produzir esse hormônio lá para regularizar o ovário. Acabou isso aí tudo. Vem aqui nos ovários que produziam estrógeno e progesterona, fala: ei, ovário, para de produzir esse hormônio aí. Parou tudo. Para, que essa mulher não quer engravidar. Ela não pode produzir os hormônios. Gente, isso é uma afronta à nossa natureza. Essa é uma medida rudimentar de se prevenir gravidez. Isso foi criado na década de 60 como uma coisa revolucionária, e na época foi revolucionário porque, poxa, as mulheres tinham relação sexual, elas engravidavam, porque elas não conheciam o corpo dela, porque a ciência não sabia ainda, não entendia que a mulher tem um período de fertilidade e um período de não fertilidade, coisa que hoje já se sabe, a gente já sabe como é que faz. Então, sendo bem clara na minha resposta, faz mal não menstruar? Faz mal. Menstruação é um sinal vital. Menstruar significa que seus hormônios femininos, que agem no seu corpo todo, estão funcionando bem e que sua saúde está em dia, inclusive sua saúde cardiovascular. Nós, em idade reprodutiva, produzimos estrógeno. O estrógeno é cardioprotetor. Você já ouviu falar em mulher jovem infartando? Não, por quê? Porque nós somos protegidas pelo nosso hormônio natural. Agora, a gente já ouviu falar, mulher usando anticoncepcional que teve trombose, que teve AVC, quiçá até que teve infarto. Por quê? Porque ela estava usando o hormônio artificial num período que não era para usar, num período em que ela pode produzir os hormônios naturais dela. Mas aí eu entraria em outras questões aqui agora, que não é o caso, né? É só mesmo para responder para a Bia, que olha, Bia, se você não tinha problema nenhum de saúde, que estava sendo controlado ali pelo anticoncepcional, estava usando mesmo só para prevenir gravidez, tenha em mente que você não precisa de anticoncepcional para prevenir uma gravidez, desde que você conheça o seu ciclo, desde que você saiba reconhecer quando você está fértil, pois sabendo quando você está fértil, você vai usar o preservativo. Ah, não gosto de preservativo, então não tenha relação no período fértil. Já no período não fértil, você não pode engravidar. O nosso corpo está todo preparado para descansar, nós não ovulamos, nosso corpo não está apto a receber o espermatozoide. E mesmo que receba, mesmo que a gente tenha relação desprotegida, na nossa fase não fértil, a gente não engravida. Não menstruar não é saudável, não é fisiológico. Só para fechar aqui a pergunta da Bia, tá bom? Faz mal? Faz, né? A menos que você usa anticoncepcional porque você, vamos dizer, já é uma mulher adulta, não tá mais ali tem mais que 19 anos, mas continua tendo fluxo intenso que leva a uma anemia, então aí é outra coisa, vamos ponderar. Nesse caso, para você, usar anticoncepcional é um mal necessário. Para você, faz sentido usar anticoncepcional. Mas não é o caso aqui da maioria das mulheres que me procuram, que elas procuram simplesmente porque elas usam anticoncepcional realmente para não engravidar. Não é para tratar nenhuma disfunção. Penúltima pergunta. A Marina fala assim: existe algum medicamento que ajude a menstruação a descer mais rápido depois de muitos anos usando anticoncepcional? Não. Tá, Marina? Não algum que eu recomendasse, que eu dissesse assim: olha, eu ouvi dizer que tal remédio é bom, esse aqui é bacana. Não. Porque assim, para responder essa pergunta da Marina,
Eu vou ler a pergunta da Adriana Maria, porque ela fala assim: tem 15 dias que eu parei de usar o anticoncepcional, ainda não veio minha menstruação. Será que eu estou grávida? 15 dias que ela parou. Marina não me disse quanto tempo tem que estar sem menstruar. Mas vamos lá então entender como é que funciona isso. Meninas, em teoria, quando vocês param de usar o anticoncepcional, tudo aquilo que eu expliquei para vocês, todo o eixo hormonal entre hipófise, útero, ovários, produção dos hormônios que regulam, né, os hormônios produzidos pela hipófise dentro do cérebro que vão regular os ovários regulando o cérebro, regulando ali nossa ovulação, nossa menstruação, tudo isso leva tempo. Não pense que você vai parar de usar o anticoncepcional e vai menstruar logo, não. 15 dias é muito pouco. E já vou dizer, é muito raro uma mulher parar de usar o anticoncepcional e menstruar em menos de 20 dias. A menstruação verdadeira é muito raro. Quando acontece isso, é mesmo até por um desequilíbrio ali hormonal, porque você parou o anticoncepcional, mas não acontece assim. Então fique tranquila, Adriana Maria, a sua menstruação vai chegar, mas para você ter certeza que ela vai chegar, tanto você quanto a Marina que perguntou também, não tenham relação desprotegida enquanto vocês ainda não souberem nada sobre o corpo de vocês, sobre o ciclo de vocês. Não tenham relação desprotegida. Conversa com o parceiro, explica a situação. Faz, amor, a gente corre risco de engravidar a qualquer momento aqui, porque eu não sei nada. Eu tô num quarto escuro. Deixa eu começar a entender as coisas. Tô dando o primeiro passo agora, tô me informando. Tô sabendo como é que é, meu corpo tá passando por umas mudanças, tô começando agora a entender. Vai conversando com ele. Nesse momento o diálogo é extremamente importante. Exatamente, Francilene. Francilene, enquanto isso eu tô me prevenindo. Vai mesmo, é isso mesmo. Aprendendo, o primeiro passo você já tá dando, que é estar aqui buscando informações. Não vão atrás de informações de qualquer site maluco que tem por aí. Vão atrás de profissionais que, assim como eu, estudou sobre esse assunto, que vem aqui falar de dados científicos, informações precisas. Eu não tomaria nada para adiantar a menstruação, certo, Marina? Tem mulheres que gostam de tomar, fazer chá, fazer algumas coisas para forçar o corpo, né, a sangrar, mas eu prefiro deixar o corpo funcionar naturalmente. Por quê? Porque, pensa, você estava usando anticoncepcional, você estava bloqueando os seus hormônios. Eu costumo dizer que os nossos ovários é como se fosse assim, uma indústria, uma fábrica de hormônios. E você deixou ela bloqueada por muito tempo, por muitos anos, com o anticoncepcional. Aí você parou de usar o anticoncepcional, pensa comigo, as engrenagens dessa indústria, elas estão voltando a funcionar. Você tem que respeitar o seu corpo, tem tempo. Não é um botão de liga e desliga, são células, é célula verdadeira. Vocês lembram quando a gente se machuca, quando a gente se corta, quando a gente se queima? Pensem comigo, não demora para cicatrizar, não demora para fechar aquele arranhão, aquele buraquinho, aquela ferida. Tudo no nosso corpo ele leva tempo para se readaptar a qualquer mudança, seja um mero cortezinho na pele, ou você voltar aí a ter os seus hormônios produzindo, né, para produzir de novo seus hormônios naturalmente, porque você parou de usar o anticoncepcional. Então respeite o seu tempo, porque isso vai ser bom para você, certo? Vai ser bom para o seu corpo. Você não precisa sair de um anticoncepcional e meter ali tomar alguma coisa, induzir mais, usar químicos, substâncias, sem necessidade. Deixa o seu corpo ir no tempo dele. Funcionar do jeito que tem que funcionar, fisiologicamente. O que significa fisiologicamente? Naturalmente. Físio significa funcionamento, né? Funcionamento normal, que foi onde tudo começou. Então, meninas, vou lá. Boa noite para vocês. Beijo para vocês e até segunda-feira.